com a gravação acaba que a transmissão fica um pouquinho mais lenta, mas é importante ter essa gravação porque às vezes vocês querem mostrar essa apresentação para algum outro colega, alguma pessoa, e ela já fica disponível aí. Bom, eu já dei bom dia para alguns, agora um bom dia para todos aí. Sobre a HOS, é importante só fazer uma pequena apresentação, né? A HOS é uma empresa já com 27 anos de mercado, sendo que 20 anos já com manipulação e os outros 7 era somente drogaria. Atendemos todos os estados, né? São todos os 27 estados, a gente tem clientes, então atendemos a legislação fiscal de todos esses estados aí e temos a integração para nota de serviço aí com mais de 3 mil prefeituras, né? O que congrega aí a grande maioria das cidades que teriam farmácia de manipulação. Talvez as bem pequenininhas acaba que não tem, mas aí também não tem essa obrigatoriedade aí. Esse fundo de tela aqui é de um cliente, né, que personaliza o sistema, então todas as telas são possíveis de personalizar com o fundo do cliente, telas de venda, telas de gerenciamento. Basicamente se trabalha no sistema com 3 ambientes, tá? O de frente de caixa, o do laboratório e o do gerenciamento. Gerenciamento financeiro, gerenciamento fiscal, gerenciamento de crediário, contas a pagar, a receber, relatórios de estatística, fica nesse ambiente gerencial. Nesse ambiente gerencial aqui é possível que cada usuário tenha a sua tela personalizada com seus botões de atalho. Se a pessoa trabalha, por exemplo, na administração, ela quer trabalhar com gerenciamento de clientes, financeiro, DLP, DFC. Nós utilizamos aqui no DLP, DFC, o método Bula, que é um método já consagrado no Brasil de gestão financeira e permite que vocês tenham uma visão financeira da sua farmácia bem detalhada e com possibilidade de consultas por período, né, trimestre, semestre, ano inteiro, comparar um ano com o outro, tudo baseado nessa metodologia. Muitas farmácias já fizeram esse curso, eles já tiveram mais de 30 mil alunos, né, no Brasil, e a gente está em contato direto lá com o Dr. Rodrigo, lá, que faz a mentoria desse projeto, e quando tem alguma alteração, alguma melhoria, ele nos passa. É a visão financeira da farmácia, né? Saber que faturou, quanto gastou, quais foram as despesas dos vários tipos aqui, de vários níveis, né? É só abrir aqui a setinha, ó, que ele já mostra aqui nos diversos níveis. Então, gestão financeira da farmácia, que é tão importante quanto o resto das coisas que a gente vai mostrar aqui no decorrer da apresentação. O gerenciamento de clientes também é importante para saber o que está acontecendo com os meus clientes, quem está comprando, quem deixou de comprar, quanto compra, quem mais compra, quem compra por bairro, quem compra por cidade, se eu atendo mais de uma cidade, né? Então, nós temos aí essa plataforma aqui de gerenciamento. E lá na gestão também, aqui os indicadores mais importantes que a farmácia precisa olhar todos os dias, né? Questão de estoque, questão de clientes, questões financeiras e também personalizado, né? Cada funcionário, devido ao seu cargo, pode enxergar aqui alertas diferentes. Como a gente tem muitos clientes com drogaria e farmácia de manipulação, não custa lembrar que a gente atende drogarias, né? Há muito mais tempo, são 27 anos, e manipulação há 20 anos. Mas a parte gerencial, a parte financeira, a parte fiscal, tudo isso é a mesma regra de negócio. O que difere muito na regra de negócio é o laboratório de manipulação, e acredito que seja o maior interesse das pessoas aqui hoje. Eu só fiz essa breve explanação para explicar que o sistema faz toda a dimensão administrativa, né, desde a área fiscal, financeira, compras, comissões, enfim, de funcionários, premiações, metas, e também a parte do laboratório. Hoje aqui a gente vai se concentrar mais no laboratório, que é o objetivo desse nosso encontro aqui. Aqui o sistema, tá, eu não tenho vergonha de dizer que quando a gente criou ele há 20 anos atrás, nós usamos uma cópia do Fórmula Certa, que ainda era em DOS naquela época. Então, a filosofia do sistema, a estrutura básica dele, tem muito a ver com o Fórmula Certa, né? E depois, claro, a gente foi evoluindo.
o Fórmula Certa lá em paralelo evoluiu também. E como a gente recebe muitos clientes ex-Fórmula Certa, acaba que, obviamente, que a gente tem que atender todas as ferramentas que o Fórmula Certa oferece, né? Exceto o MOB, que a gente, na época, eles tinham exclusividade, agora eu não sei com essa mudança aí de contrato, muito provavelmente o MOB vai ficar livre para ser contratado por outra empresa. Então nós vamos imediatamente já entrar em contato com o, depois que a gente soube dessa notícia aí da descontinuidade do Fórmula Certa Desktop, né? Então nós vamos fazer esse contato com o MOB. Ontem até mesmo já estava estudando aí o funcionamento dele. Mas nós também temos algumas coisas para receber pedidos no sistema, que é receber pedidos por e-mail, né, e já dentro do próprio sistema, e o envio de orçamentos pelo WhatsApp, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A geração de um pedido... A geração de um... Eu dando umas intervalinhas aqui, porque tem as pessoas pedindo para entrar na sala. A geração de um pedido, de uma ordem de manipulação, é o que mais se usa numa farmácia de manipulação, né? Então, quando eu vou fazer aqui um orçamento ou uma ordem de manipulação diretamente, eu tenho aqui algumas formas de fazer. Eu vou mostrar aqui a forma principal de se fazer. Aqui na tela de chamado de pedido, como eu expliquei antes, devido ao programa de transmissão e à gravação que eu estou fazendo, algumas telas ficam bem lentas, tá? Mas vocês não precisam se impressionar com isso. Essa tela de orçamento pode ser aberta várias ao mesmo tempo, posso deixar ela minimizada, aguardando um cliente confirmar, um WhatsApp, alguma coisa, e posso abrir mais de uma. Aqui é a questão da ordem de manipulação ou do orçamento, né? É só a questão de como vocês trabalham, se vocês costumam fazer sempre um orçamento e depois transformam em ordem, ou já fazem a ordem diretamente. Aqui é a identificação do meu cliente, tá? Para fazer o atendimento, o aviamento. Ele pode ser paciente e ele pode ter compradores diferentes, né? Que é a pessoa que realmente é o titular da conta na farmácia. Mas o histórico dele vai ficar no comprador, no paciente, né? Aqui a revisão de cadastral, essa é uma configuração que tem no sistema. Se a farmácia quer dar uma olhadinha no cadastro, confirmar com o cliente qual o telefone dele, o celular para envio de WhatsApp, né? Aqui então já deixa cadastrado todos esses dados que vocês consideram importantes, né? Documento e tal, que já vale para SNGPC, já vale para outras coisas. Caso está tudo certo aqui com o cadastro, eu vou, aqui como é obrigatório, está configurado para obrigatório alguns campos, ele pede para digitar um motivo por que eu não estou preenchendo os campos obrigatórios. O comprador pode ser a mesma pessoa ou não, né? O comprador pode ser o titular da conta. E o nome do médico. Se eu quero só repetir um histórico de uma fórmula anterior, eu posso aqui usar o F7, né, que é uma pesquisa do histórico desse cliente. Se tiver um histórico aqui, ele já vai trazer esse histórico para fazer a repetição da fórmula. Se eu vou fazer uma fórmula diretamente, aqui eu posso colocar o CRM ou o nome do médico, né? Também aqui para revisar cadastro de médico ou incluir algum médico. Aqui a apresentação, então, quantas embalagens. Aqui se a farmácia tem mais de uma unidade, então eu posso produzir essa minha fórmula, escolher qual é a unidade, né? Se esse meu cliente aqui é de um bairro ou de uma outra cidade e eu estou atendendo ele por telefone, eu já posso dizer que vai ser feito lá na filial esse pedido, tá? Mas só para caso de quem tem mais de uma unidade. Aqui então vou fazer 50 cápsulas. Eu usei aqui a apresentação cápsula, né? Mas poderia ter usado outra fórmula farmacêutica aqui. E essas formas farmacêuticas têm a sua devida regramento e parametrização para fazer os cálculos, né? Então, por exemplo, vai fazer um cálculo de ortomolecular, ele vai usar regras diferentes do que uma cápsula comum. Na hora de botar os componentes da fórmula, eu posso colocar a fórmula pré-cadastrada, já de repetição, né, que eu tenho no meu cadastro, ou eu posso montar aqui a fórmula na hora. Se eu for montar na hora, uma fórmula, por exemplo, de enalapril, eu vou informar, então, a dosagem do enalapril
E aqui a unidade de medida, né? Então tem a padrão daquela matéria-prima, que está lá no parâmetro do cadastro da matéria-prima, mas mesmo assim, se a receita do médico veio indicando um outro padrão, uma outra medida, é só alterar aqui que ele faz a conversão. Então é um enalapril de 10 miligramas. No cadastro dele, ele já tem uma matéria-prima associada, uma matéria-prima que vai junto quando eu usar aquela determinada matéria-prima. Isso é um parâmetro do cadastro da matéria-prima, que eu vou mostrar em seguida. Ele já traz essa matéria-prima automaticamente, sem precisar que o usuário faça a escolha. A mesma coisa para a cápsula, tá? Ele vai ver o volume necessário para fazer uma cápsula e já vai escolher aqui que cabe na cápsula número 4. E já também com o excipiente, né, o QSP definido já no cadastro dessa matéria-prima. Já toda essa montagem aqui gera um volume que cabe nessa cápsula. E também o pote, né, que cabe essas 50 cápsulas. Então é um pote P30 que vai comportar essa quantidade de cápsulas aqui. Essas duas informações são buscadas automaticamente. Se eu quiser alterar, é só fazer a alteração. Tá? Quero usar uma cápsula menor ou maior, enfim. O que vai acontecer se usar cápsula menor é que pode dobrar a dose. Mas aí o sistema já vai alterar aqui para a dose, né, que vai ter que ter 2 cápsulas por dose. Na hora do atendimento, pode acontecer de eu querer negociar o preço. Tá? O cliente está com esse preço aqui e tem um preço mais barato. Então, se aquele usuário tem permissão, ele consegue ver a planilha de custos dessa fórmula. O que ela tem de valor agregado, de fator de lucro, a composição dela, quanto custa cada um dos componentes, para que seja possível de fazer uma negociação. Tá? Planilha de custos da fórmula. Aqui tem todos os demais dados. Aqui a posologia, geralmente, ela é vinculada à matéria-prima, mas eu posso mudar a posologia. Ele traz aqui uma padrão. Validade é a mesma coisa. Eu posso definir validades por forma farmacêutica. Né? Então, se eu tenho uma ciclovir em creme, pode ser que a validade vai ser só de 3 meses. Se ele for em comprimido, 6 meses. E assim por diante. A data da entrega e a hora, tá? Para combinar com o cliente, sair no pedido, sair no comprovante. E também, caso a farmácia tenha um movimento muito grande, ele pode consultar uma tabela de horários de produção de cada laboratório para saber se aquele horário já não está tomado. Né? Então, ele faz a programação e já oferece um horário alternativo. Se eu marcar aqui para as 15 horas de hoje, e às 15 horas de hoje já tem muito pedido para o laboratório de cápsulas, ele vai alertar e vai abrir uma gradezinha oferecendo horários alternativos que tem livre. A questão do uso contínuo, conforme a fórmula que está sendo produzida, ela pode conter uma matéria-prima que naturalmente, tecnicamente, é de uso contínuo. Tá? Então, lá no cadastro da matéria-prima, vai ter essa indicação. Caso não, eu vou marcar para esse cliente que é de uso contínuo, porque ele está com um tratamento, vamos supor, uma pomada lá para psoríase, e eu vou controlar o tratamento dele por alguns meses. Ele está levando aqui não o suficiente, né? Mas ele vai ficar com esse tratamento até 31 de março. Então eu vou controlar, eu vou ter esse agendamento, essa atenção farmacêutica até 31 de março. Todo produto que eu ou na matéria-prima constar como contínuo, ou aqui, ele vai permitir fazer um agendamento na hora tanto desse aviamento aqui, quanto na finalização da venda, porque às vezes eu estou até vendendo um produto de revenda, né? Um produto que eu já deixo pronto na prateleira, ou um produto que eu compro e revendo. Ele também vai estar com essa condição de uso contínuo, e ele também vai disparar a pergunta do agendamento na finalização de cada orçamento ou de cada venda. Aqui as observações do paciente, que se estiver no cadastro dele já aparecerão aqui, e se eu cadastrar alguma aqui, ele vai cadastrar para o próximo aviamento. Aqui local de retirada, né, se vocês têm mais de uma unidade ou combinam que essa fórmula vai ser retirada num outro local, é só informar esse local aqui. E aqui a descrição do rótulo. Essa aqui é a descrição padrão, porque eu não puxei uma fórmula pré-cadastrada, mas mesmo assim eu posso alterar. Se eu alterar a descrição do rótulo, essa alteração ela vai valer especificamente para a cliente Luciane. Tá? Então, para ela vai ter uma descrição diferente. Ou seja, eu posso ter padrões de descrição de rótulo personalizado por cliente, ou então
personalizado na fórmula pré-cadastrada. Então, se eu tenho na fórmula pré-cadastrada, pega de lá. Mas sempre a definição do rótulo do cliente é a prioridade. Aqui, eu faço a confirmação. Aqui eu tenho os dados dessa compra, tenho uma unidade, e eu confirmo. Então, estou fazendo aqui uma fórmula de um produto onde eu descrevi os componentes na hora aqui da montagem da fórmula. Certo? Esse é o primeiro exemplo. Aqui tem legendas, né, que se o produto está em vermelho é porque eu posso fazer um orçamento mesmo sem estoque e ele vai aparecer em vermelho que eu não tenho estoque. E também, se é controlado, aqui vai aparecer na cor azul. Então, eu vou fazer aqui a confirmação aqui do pedido. Aqui aquela história que eu falei de ter uma filial, né, para produzir a formulação. E aqui, então, eu finalizo. Posso passar todos os campos ou ir diretamente aqui para o final. Deseja realizar uma outra ordem nesse pedido? Aqui eu vou colocar como sim, só para mostrar uma outra modalidade. Se eu vou fazer mais de uma fórmula no mesmo pedido, ele já traz o paciente, o comprador e o médico pré-preenchido para não ter que preencher de novo, mas mesmo assim eu posso alterar se for um outro médico. Aqui eu posso fazer uma outra apresentação. Vamos botar aqui ortomolecular. Tem várias aqui. Vamos botar aqui outros. E também vai ser produzido no laboratório da unidade 1. Então aqui eu vou fazer 100 gramas de um determinado creme. Quando eu vou chamar aqui o creme, que já tem uma formulação pré-definida, eu só uso a legenda PIFEM, que é um produto já pré-cadastrado. Tá? Então aí eu chamo aqui os produtos que eu tenho. Tá? Os vários cremes que eu tenho já com fórmulas pré-cadastradas. Um creme para as mãos. Você possui uma quantidade disponível no lote 13. Tá? Então, se eu faço lotes internos, seja de cremes, shampoos e até mesmo de cápsulas, o sistema já detecta que para essa produto aqui eu tenho já um lote interno pronto. Se eu quiser usar esse lote interno, eu digo sim. Se eu não quiser, se eu quiser produzir uma fórmula nova agora, eu respondo não. Então, eu vou botar aqui como sim. Ele vai fazer toda a rastreabilidade vinculada àquele lote, vinculada àquela matéria-prima e o aviamento para esse cliente. Né? Só que vai existir uma etapa no meio, que é a produção do lote interno. Coisa que é muito comum na farmácia. Então, esse creme aqui, ele está composto por esses mais de 10 aqui componentes. Né? Já escolheu aqui o frasco já está vinculado na fórmula, e aqui o QSP que vai ser utilizado. De novo, né, visualização de custos, quero negociar o preço, está muito caro, então eu vou ver o que eu posso mexer no preço. Aqui tem toda a ficha técnica de custos desse produto e todas as informações relacionadas aí à precificação, né, margem, valor agregado, taxa de serviço, tudo que está vinculado a essa fórmula vai aparecer aqui para que eu possa fazer uma negociação. Essa também, como eu disse antes, é mediante senha. Aqui está vinculado uma posologia com um pontinho aqui, que não seria o correto, né? Então, aqui vai ter escolher a posologia correta, aplicar após o banho. Né? Ou pode digitar uma nova aqui. E a validade também, padrão, de acordo com a fórmula ou de acordo com a matéria-prima. A combinação da entrega, hoje às 15 horas. Esse creme aqui, eu quero monitorar todos os meses, quero que ele fique de uso contínuo para essa cliente. E aqui, então, observações, descrição do rótulo, já está com a descrição da fórmula, tá? Creme para áreas ressecadas, cerejeira e tal. Isso aqui é a descrição que vai sair no rótulo. Confirme esse pedido aqui, não quero realizar outra ordem. Então, aqui está a finalização, né? O meu carrinho de compras, vamos dizer. Eu tenho aqui um número de pedido. E aqui eu posso fazer algumas coisas, tá? Eu posso olhar aqui e o cliente dizer, não, mas eu mudei de ideia, agora eu quero 100 cápsulas. Então ele pode vir aqui, marcar a fórmula e editar. Aí ela abre novamente aquela fórmula lá, a primeira, a segunda, a terceira, para que eu possa editar. Também posso aqui
enviar o WhatsApp para o cliente. Se ele está no telefone e está me pedindo um orçamento, eu posso pegar essas duas aqui e envio de WhatsApp. Tá? Aqui eu posso passar, vamos passar, já que a Marina foi a madrinha da nossa reunião, vou passar lá no celular dela. Depois ela faz a gentileza de mostrar, mandar para vocês deixa eu só pegar o número da Marina aqui. Aqui. Vou botar aqui o celular dela. No momento em que eu colocar o celular, o WhatsApp aqui, ele já vai gravar no cadastro, tá? Vou colocar o 9 aqui já para ficar mais completinho. E deixa eu digitar aqui que é melhor. 031 não, é só com 31. 98477 1941. Aqui, então eu tenho aqui já o WhatsApp do cliente. Aqui tem um texto padrão, vocês podem modificar esse texto e salvar um outro ao gosto de cada um, né? E dar aqui um enviar. Esse enviar ele vai usar o WhatsApp Web, que está abrindo aqui na outra tela, e vai permitir que eu envie aqui para Marina. A Marina já foi a mensagem. Vamos lá, quando ficar azulzinho aqui para saber se ela recebeu a mensagem do orçamento desses dois itens aí. Então, mando o WhatsApp do orçamento por aqui, né, e aguardo a confirmação do cliente desse orçamento aí. O orçamento pode ficar em espera, não precisa ser confirmado aqui na hora, tá? Deixa o orçamento gravado em espera. E sigo fazendo os meus atendimentos. Esse orçamento, ele pode depois ser transformado em pedido, obviamente, para não ter que lançar de novo na hora que o cliente me confirma. Eu vou pesquisar os meus orçamentos. Aqui tem o gerenciador de pedidos, que é onde praticamente acontecem as coisas relacionadas à sequência aí da ordem de manipulação. Aqui eu posso pesquisar as ordens por data, por cliente, por data de entrega, por número de ficha, né? Ou também os meus orçamentos. Quero ver aqui os meus orçamentos por data de hoje. Estão aqui, ó, os dois orçamentos aguardando confirmação. Se eu quiser transformar ele em ordem, transformo. Se eu quiser mandar novamente o WhatsApp, porque na hora eu não tinha o WhatsApp, ou o cliente pediu para mandar para outro número, eu posso novamente aqui fazer o envio de uma ou de mais de um orçamento. Ó. Novamente aqui eu faço um reenvio. Na hora de transformar aqui, basicamente é só gerar OM, né? Aí ele vai abrir novamente essa ordem de manipulação. E daqui a gente vai para a finalização. Aqui dá um alerta de lote que está para vencer. É só um alerta, né? E daqui a gente gera OM. Deixa eu ver se caiu alguma pergunta aqui. Não. Ali a Marina colocou ali no chat ali a mensagem que ela recebeu lá no WhatsApp, tá? Só para vocês saberem como que ela sai. E essa mensagem ela é personalizável, né? Vocês podem personalizar com a mensagem própria aí de vocês. Na questão aqui da ordem, então, estou com ela no orçamento, quero confirmar o pedido, eu só dou uma confirmação aqui, ó. Existem mais orçamentos pendentes para esse pedido, né? Quer já adicionar esse orçamento, que ele viu que tem mais um ali, ou quero concluir dessa forma aqui. Quero concluir ele só com esse pedido aqui, porque a cliente não me confirmou ainda o outro pedido. Aí confirmo, pede só para confirmar quem é que é o operador, e aí sim, então, gera a ficha de pesagem, ou como a gente chama aqui, a ordem de manipulação. As pessoas que chegaram depois, tem gente chegando agora, eu só estou avisando que eu estou gravando aqui a apresentação, aí depois eu disponibilizo para a Marina e a Marina envia aí para todas as pessoas que ela convidou para participar dessa apresentação. Tá? Aí já tem alguns minutos que a gente começou e já vimos coisas bem importantes aí. Gerei aquela ordem de manipulação, aquela ordem de manipulação vai para a impressão, né, no caso, e aqui eu tenho
como visualizar aqui, ó. Nós temos aqui está habilitado para conferência, tá? Então é aquela conferência preconizada lá nas boas práticas que já vai na ordem de manipulação esse registro de conferência. Então a ordem aqui está pendente, ela tem aqui esses 5 status aqui e ela vai com a legenda aqui dizendo que status que ela está. Nesse momento aqui, o balconista já liberou a ordem, já fez o atendimento e o farmacêutico vai fazer a revisão. Se eu tenho mais de uma unidade, uma filial, por exemplo, e eu faço o pedido na filial para ser produzido na matriz ou vice-versa, ele vai cair na tela correspondente aonde o operador escolheu que vai ser produzido e também se lá vai ser o local de entrega, né? Ou às vezes não, às vezes eu faço o pedido na loja 2, na unidade 2, produzo na unidade 1 e a entrega é de novo na 2, por questões de laboratórios especializados em uma coisa ou outra. Aqui eu já estou com a ordem, então, aguardando para ser feita a conferência, porque está habilitado a conferência. Se a farmácia não tem costume de fazer essa conferência via sistema, ela simplesmente pega a ordem, já imprime lá no balcão e, quando é feita a conferência, o farmacêutico bota lá um carimbo, alguma observação que ele fez a conferência, que essa conferência aí é recomendada, né? Mas se ele fizer aqui no sistema a conferência, então, eu já faço ela por aqui. Tá? Vou fazer aqui vou mostrar para vocês aqui a impressão da ordem. Aqui posso imprimir a ordem, comprovante, também aqui no gerenciador. Lá na hora do atendimento já pede para imprimir o comprovante, mas vá que eu queira depois, por alguma razão, imprimir um comprovante. Quero aqui imprimir a OM, tá? dessa produção aqui, só para nós visualizarmos a ordem de manipulação. Aqui no chat aqui a Marina colocou como vai o WhatsApp para o cliente, né? Aqui o botão de conferência está desabilitado. Então aqui não vai para a etapa conferência. E eu gostaria de mostrar essa conferência para vocês, porque é muito comum, né? E como é obrigatório, eu vou só aqui nos parâmetros. O grande segredo de qualquer sistema, fórmula certa, HOS, enfim, é uma correta parametrização de acordo com o método que a farmácia trabalha. Então, para isso, existe essa fase aí de parametrização de um sistema que é bem importante. E aqui eu vou só habilitar a conferência e já mostrar para vocês. Então, aqui existem várias abas aqui de parametrização e uma delas é o habilitar conferência, que está aqui. Habilitar conferência. E aqui uma série de outras informações de relativa ao controle de qualidade, unidades, né, a montagem das apresentações farmacêuticas e a sua parametrização de cálculo, né? Tudo consta aqui. Precificação também, valor agregado, as diversas formas farmacêuticas e essas parametrizações de preço, né? E a questão também da entrada de nota parametriza aqui, se vai ter quarentena, se não vai, se vai liberar direto. Eu até vou ver se está habilitado aqui a quarentena, para poder mostrar. Efetuar a entrada da matéria-prima somente após a análise. Ó. Então, eu não libero o estoque para a produção antes que seja liberado a análise. Tá? Se eu desmarcar, aí eu dou a entrada da nota e ele já libera. Se eu deixar marcado, ele só vai permitir a entrada após a análise, a emissão da ficha e a consequente análise. Vou ficar repetindo várias vezes para quem está chegando que essas demoras aqui é por causa que eu estou com a gravação e o programa de transmissão tudo rodando ao mesmo tempo aqui no meu notebook, né? Então, por isso que ele fica um pouquinho mais lento do que Na verdade, nem um pouquinho, é bem mais lento. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Não. Ordem de manipulação, gerenciador de pedidos. Pedidos, ordem de manipulação. Por data de pedido. Está aqui, então, a ordem. Essa ordem agora, depois de impressa, ela vai para o laboratório, enfim, para fazer a produção. E o modelo dela, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só localizar aqui o modelo de OM.
São 11 layouts diferentes de OM, tá? Então, não se... Aqui é o modelo do pedido, vou mostrar para vocês, não ainda a ordem, o modelo do pedido que sai no balcão para o cliente, tá? Esse modelinho aqui, ó, com os produtos que ele está comprando, a data da entrega combinada, todos os dados da entrega aqui. Esse aqui é o comprovante que sai no aviamento, no atendimento ao cliente. Na OAM, vamos ver aqui o modelo de OAM. Dentre os vários modelos, tá? Esse aqui é um deles. Esse aqui é um modelo econômico, vamos dizer assim, porque ele ainda é no padrão TXT. Ou seja, eu consigo configurar ele até para imprimir mais de uma folha. Ele é econômico porque ele permite usar a impressão TXT, né? Que já está meio que em desuso. Mas o que é importante para nós aqui é os dados, né? Os dados da ordem, o resumo aqui da ordem que foi gerada. E aqui a correção, né? Se houver correção, necessidade de correção, ele já faz aqui a correção de acordo com o laudo técnico dessa matéria-prima e já dá todas as informações aqui para uma eventual conferência, né? Qual é que é o teor, a equivalência, a densidade e a umidade desse produto aí. E a localização dele, qual é o local que essa matéria-prima está armazenada para facilitar a localização. Aqui já dá também uma informação sobre o aspecto dessa formulação. E aqui a possibilidade, então, de fazer o peso médio em paralelo, né? Porque dá para fazer o peso médio direto dentro do sistema, através de uma balança acoplada ao computador, no controle de qualidade. Eu consigo já botar as cápsulas lá e o sistema já ler o peso da cápsula padrão e vai somando. Então, quando eu acrescento cada cápsula, ele vai somando e descontando a anterior, para que eu possa largar todas as cápsulas na bandeja, né? E já calcula aqui o desvio padrão, o coeficiente de variação, sem necessidade de uso do controlador estatístico. Se eu tenho um controlador estatístico e não vou conectar uma balança no computador, eu posso pegar a leitura do controlador estatístico e lançar no sistema, simplesmente digitar lá no controle de qualidade para que isso fique registrado para sempre. E aquela avaliação que eu comentei, aquela fase de avaliação é justamente para dizer aqui, ó, foi avaliada a prescrição médica pela Ana Cleia, né, na hora tal. No controle de qualidade é possível, se eu uso pesagem monitorada, o pesador já vai aparecer aqui, o usuário que fez o peso, que fez a pesagem e a manipulação. Se eu não tenho a pesagem monitorada, eu posso, no final, anotar as pessoas que manipularam, que trabalharam nessa ordem de manipulação, na sanitização, na pesagem, na manipulação. A digitação e a conferência já automaticamente é atribuído aqui. Então, para que eu tenha uma rastreabilidade de todos os usuários que mexeram nessa ordem de manipulação. Tem um outro modelo, um outro layout bem assim agradável aos olhos, que é em PDF mesmo, um formato já com código de barras, enfim, para poder, na pesagem monitorada, eu fazer a leitura do código de barra da ordem de manipulação e a leitura do código de barra do rótulo da matéria-prima, para que não haja engano, né? Não tenha como eu errar, porque tanto a matéria-prima vai ter um código de barra, quanto a ordem de manipulação. Então, uma coisa vai ter que casar com a outra. Aqui nesse ambiente, então, quando eu vou fazer a minha finalização, se eu faço a pesagem monitorada, existe lá um processo, tem que ter um computador acoplado à balança também, né? Então, seriam 2 momentos que eu teria balanças acopladas. Na pesagem monitorada e no peso médio. Se eu não tenho ela no peso médio, na pesagem monitorada, eu vou fazer a baixa desse pedido, tá? Então, ele até me faz a pergunta aqui. Desse pedido aqui. Você não marcou nenhum pedido. Deixa eu pegar uns outros aqui. Produzidos. Vou pegar um período aqui, 1/11. Vamos pegar aqui um pedido produzido. E aqui que eu falei do controle de qualidade. Tem a baixa, né, a baixa simplificada ou a baixa monitorada. A baixa simplificada, ele simplesmente vai baixar o pedido
e sem que eu informe quantidades. Deixa eu ver aqui a legenda produzido. Daqui. A realização do controle de qualidade. Aqui tem um que está marcado como pendente ainda. Então, vou marcar esse aqui. Abaixa. Bom, que ele não está me deixando baixar, não sei por que cargas d'água. Mas, enfim, são 4 etapas, então. A digitação lá pelo operador, a conferência do farmacêutico, a pesagem, né, ou a baixa, e o lançamento do controle de qualidade. Esse lançamento do controle de qualidade, como eu disse, pode estar acoplado a uma balança para peso médio ou não. Ou eu posso marcar com base numa leitura do controlador estatístico. Então, todo o gerenciamento do andamento da produção é feito por aqui. Tá? Tanto transformar orçamento em ordem de manipulação, quanto gerir a ordem de manipulação nos seus diversos status e nos seus diversos filtros aqui de pesquisa. Tá? Então, aqui eu posso ter a opção de imprimir o pedido também novamente, aquele comprovante do cliente. Então, todo o processo ocorre unicamente nessa tela aí do gerenciamento da ordem de manipulação. Como eu comentei antes da entrada da nota e da quarentena, quando eu faço a entrada da nota fiscal, ela entra por XML, como o padrão aí hoje da Cefaz, ele já conecta direto na Cefaz, já baixa as notas. Ultimamente a Cefaz tem tido muito problema de congestionamento, então nós criamos uma opção automatizada, né, que o próprio sistema fica pesquisando a cada meia hora na Cefaz se tem alguma nota, e ele já puxa a nota para quando vocês vão lá receber a mercadoria, a nota já está lá esperando para ser confirmada. Na quarentena, então eu vou ter aqui as minhas matérias-primas que eu dei entrada da nota. Caso esteja configurado que não é para entrar no estoque antes da quarentena, o sistema não vai disponibilizar o estoque. Vai aparecer, mas ele não vai disponibilizar para uso. Caso não esteja marcado, ele libera, mas mesmo assim o lote fica aqui como não analisado. Então eu vou pegar esse lote aí e vou fazer a impressão da ficha de análise para que eu possa fazer lá os procedimentos de análise ou até mandar para fora, que às vezes, conforme a matéria-prima é mandada essa ficha para fora, com uma amostra, né? E aqui então eu tenho uma ficha de controle de qualidade para trabalhar. Após o trabalho de análise, eu preciso analisar, né? Dizer para o sistema qual foi o resultado obtido. E aqui eu vou marcar cada um desses itens aqui, vou descrever qual foi o resultado que foi colocado no laudo, assim como o responsável, a quantidade que foi usada, que daí ele já faz a baixa do estoque e guarda na rastreabilidade essa quantidade, e a aprovação e a comparação. Grava essa análise e aí eles aparecem, então, na sequência aqui nos lotes analisados. Que é aqui, ó. Lotes analisados aqui. Então, eu vou pegar aqui um período dos meus lotes analisados, 1/11, dessa unidade ou de outra unidade, né? Que eu tenho os dados sempre sincronizados entre as unidades. Então, eu posso consultar na matriz, por exemplo, tudo o que aconteceu na filial, diretamente lá no servidor, alimentado por uma replicação. Aqui, então, eu quero ver aqui dessa cloridrato aqui, eu quero imprimir a ficha comparativa, que é a comparação entre a bibliografia, né, as especificações técnicas do produto, que é o que está lá no cadastro da matéria-prima, que é baseado na farmacopeia, especifica essas unidades aqui, essas medidas aqui, esses resultados. E aqui o resultado que a pessoa que fez a análise na farmácia obteve. Tá? Então, ele só mostra aqui, então, os dados para fazer a comparação e foi aprovado, está conforme pelo farmacêutico lá no dia 13 de novembro de 2020. Fica esse registro do controle de qualidade e o produto é liberado, então, para utilização pela farmácia.
Então, laudo, entrada de nota de novo, né, automática por XML. E a montagem da fórmula, a gente estava falando aqui há pouco sobre fórmula certa. Nós temos um importador dos dados do fórmula certa, tanto para matéria-prima, embalagens, clientes, médicos, enfim, tudo que vocês têm no cadastro. E os aviamentos também, para que vocês tenham esse histórico do passado, né? Tem gente aí com 20 anos de fórmula certa, às vezes, 15 anos, e precisa desse histórico. Talvez não tanto tempo, né? Mas, se precisar, para nós é indiferente o tempo que vocês vão querer pegar. Vocês vão dizer, eu quero desde o ano de 2015. E a gente puxa todo o histórico do ano de 2015, ou todo, né? Isso é a vontade de vocês. Para montar essas fórmulas ali, não vou chover muito no molhado aqui, porque vocês já estão acostumados a essas parametrizações. Algumas talvez tenha alguma diferença em relação ao que vocês estão acostumados, mas não muita coisa, né? Porque a regra de negócio da manipulação não varia muito. Então aqui eu tenho no cadastro da matéria-prima as especificações que eu falei antes, que serve para comparação do laudo de análise, né? Então aqui é o que está na bibliografia, inclusive com a especificação aqui das referências bibliográficas, ó, farmacopeia brasileira, página 1000 e não sei quanto. Então essas informações vão servir para fins de controle de qualidade, para fazer laudos. Aqui, então, detalhes importantes sobre a matéria-prima para fins de cálculo, né? Inclusive o princípio ativo para poder comparar com produtos comerciais, né? Mesmo que vocês não tenham atividade de drogaria, o cliente às vezes pede, eu queria o Rivotril, eu queria o Feldene, e aí manipulado. Aí auxilia o vendedor a encontrar, porque nós temos todo o cadastro dos medicamentos vinculados a um princípio ativo. Então, fazendo essa vinculação, facilita o trabalho do atendente na identificação. Aqui, aquele caso que eu falei do contínuo, né, para poder já automaticamente colocar a pergunta do agendamento da próxima compra. Aqui, se tem pesagem monitorada para essa matéria-prima, sim ou não. Tá? E a variação que eu vou permitir aqui, se é pelo fator de correção ou por percentual. A advertência dessa matéria-prima, que seja importante que apareça no rótulo. O setor, né, o laboratório, o setor que esse produto fica, a localização na prateleira, né, a descrição padrão do rótulo, quando eu utilizar, se eu quiser ter uma descrição, senão ele pega automaticamente a descrição da matéria-prima. E aqui observações para manipulação, que vão sair na ordem de manipulação. Aqui se ele está sujeito ao controle da Polícia Federal, para gerar o relatório. E aqui, então, se é monodroga, enfim, percentual de serviço. Devido aí à classificação tributária das farmácias, pode ser que seja importante segregar o que é material, né, do que é serviço. Ou não, né, ou eu vou fazer tudo como serviço. Aí tudo depende de um cálculo, de uma projeção feita aí com auxílio nosso e do escritório de contabilidade, para saber o que é melhor. Porque daí, se a gente destacar esse percentual do cupom, aí vocês vão ter uma tributação para serviço, SSQN, né, e uma outra tributação para a matéria-prima, a cápsula e a embalagem. Isso tudo, como eu disse, depende da classificação do enquadramento fiscal da farmácia. A ideia é fazer essa análise. Se for lucro real, isso faz diferença. Se for simples nacional, não faz diferença. Aqui a questão da precificação, então, com seus fatores de lucro, que quem é usuário do Fórmula Certa está acostumado a trabalhar com fator de lucro. Aqui o fator de lucro ele pode ser diferenciado, né, pela fórmula farmacêutica. Se eu vou usar, aqui ela está usando 7 para tudo, né? Daí Natura aqui 3, né? E floral aqui, enfim, aí possivelmente é usado então uma outra forma de agregar o custo, né? Como taxa de serviço, como valor agregado, ou então cálculo direto pelo fator de correção. Aqui, se eu quiser ver as entradas da matéria-prima, todas as entradas dessa matéria-prima que eu tive, a variação de preço, aqui inclusive com um gráfico, né, para poder avaliar, aqui todas as entradas de nota que eu tive dessa matéria-prima. Os lotes que eu tenho em estoque, aqui segue a regra do primeiro que vence, né? Então, uma vez que eu tenho um lote esperando, 2 lotes esperando para serem utilizados, ainda fechados, ele vai abrir sempre aquele que vai vencer primeiro. Agora, nesse momento, temos esse lote aqui aberto.
Se eu quiser ver aqui as movimentações que esse lote teve desde que ele entrou na farmácia, eu tenho aqui ó, a última ordem de manipulação gerada, e aqui a entrada da nota, né, com a quantidade, e a quantidade usada no controle de qualidade. Eu usei 0,4 gramas, comprei 100 gramas, usei 0,4 aqui. E aqui todas as baixas, né, inclusive as reservas, como eu gero uma ordem de manipulação, ele faz uma reserva, e quando eu finalizo, ele faz a baixa. Tá? E aqui lançamento de perdas, tudo que aconteceu com a matéria-prima, eu consulto aqui nessa movimentação. Se eu quiser saber alguma informação desse lote, do laudo dele, eu posso pegar aqui ó, informações do laudo técnico desse lote especificamente. E aqui eu tenho a aba de recipientes e sinônimos, né? Então aqui eu posso colocar aqui, o nome comercial desse produto, ou posso colocar aqui também recipientes conforme a apresentação farmacêutica, eu vou usar um recipiente diferente. Aqui no caso ela está usando esse classe 1 aqui para apresentação cápsulas, né? Mas se eu quisesse usar na apresentação, vamos dizer, cápsula oleosa, eu quero usar um outro recipiente. Aí eu venho aqui e uso um recipiente que eu boto lá um apelido para ele. Seleciono lá um recipiente que eu tenha lá e coloco aqui para uma outra apresentação. As interações medicamentosas também a gente tem uma já baseada no Vademecum, mas vocês estão livres para cadastrar, né? Interações medicamentosas para cada matéria-prima. Não está inserida em nenhuma, se eu quiser inserir uma interação, eu posso inserir aqui. E aqui são as fichas técnicas, né? Então, se eu quero apresentar para o meu cliente uma espécie de uma bula, essas bulas aqui são baseadas no Vademecum. Então, tem aqui a ação, a dosagem, as propriedades, e posso usar isso como uma bula, né? Posso usar isso como uma bula, só aumentar aqui o tamanho. Ó, então aqui tem todas as informações daquela substância. Tá? Muito bem, vamos lá. Recipiente, as associações e matéria-prima adjuvante, para que isso fique automatizado no sistema, como eu usei lá aquele exemplo da Enalapril, ele já adicionou aqui o bicarbonato de sódio, já com um percentual, né? Então, conforme a apresentação, eu já posso deixar definida a matéria-prima associada, ou os recipientes, e também a matéria-prima adjuvante, também com as suas regras aqui técnicas definidas aí pelas práticas farmacêuticas, né? Os usuários, as pessoas que compram, e validades, as validades para cada forma farmacêutica, modificar. Então esse aqui basicamente é a matéria-prima, no meio do caminho tem as bases e recipientes, que aí já envolve fórmula, né? A matéria-prima não envolve fórmula. Aqui é onde eu vou colocar o meu cadastro todo de bases e recipientes, né? Então eu tenho aqui vamos ver aqui qual uma que seja mais... Aqui é tudo álcool. Vamos ver aqui sei lá, se era Osil aqui. Aqui então são informações relativas ao recipiente, a classe dele, a localização, a fórmula desse semi-acabado, né, dessa base ou recipiente, a produção de lotes internos, onde eu posso adicionar aqui uma produção de um lote, colocando uma quantidade, gerando uma ordem de lote interno, sinônimos e associações, especificações técnicas também desse semi-acabado. E lá por último, então, a fórmula propriamente dita do que eu vou deixar pré-cadastrada para uso de repetição. Se eu tenho uma fórmula específica de um cliente, ela vai ficar armazenada para aquele cliente e vai ser repetida para aquele cliente. Mas aquelas fórmulas mais usadas, então, aí eu tenho a possibilidade de deixar ela pré-gravada aqui, os meus cremes que eu produzo para os meus clientes, as cápsulas os medicamentos mais usados, né? Eu tenho esse esfoliante aqui. Aqui eu tenho as instruções para o pesador, né? Aqui é como a farmacêutica definiu o que é para fazer, o tempo, quanto tempo deixa em cada processo interno dentro da farmácia. Aqui especificações de como usar, classificações, enfim, a tributação, né? No caso deles lá ISSQN, e aqui o custo de fornecedor, o fator de lucro que eu estou usando e aqui o preço unitário final se eu vou vender ele por preço fixo. Eu posso fixar um preço para esse creme
como ele é gramas, né, eu posso dizer, não, esse creme aqui eu vou vender a R$ 1 a grama. E aí especifico que ele vai ser usado preço fixo e não cálculo de acordo com a matéria-prima. Aí ele vai ficar aqui por esse preço até que eu resolva alterar. Ele não vai alterar simplesmente porque a matéria-prima aumentou de custo. A formulação desse creme, eu posso usar os componentes e também os semi-acabados que fazem parte dessa fórmula, que aqui no caso estão com a legenda em azul. E aqui definir, então, embalagem padrão, validade padrão. Aqui os custos de laboratório, para que eu possa eventualmente fazer cálculo se eu estou cobrando um preço correto. Então ele apropria todo o custo de mão de obra, que é lançado numa outra tela, né, que é a planilha de custos da farmácia, as despesas, enfim. E depois ele atribui esse custo geral da farmácia a 1 hora, ou meia hora, ou 15 minutos que eu demoro para produzir uma formulação. E aí consigo calcular, então, os insumos e a mão de obra para chegar no final e imprimir uma ficha de cálculo disso aí para mostrar para o gestor ou para, às vezes, até trocar uma ideia com o concorrente, até porque o cara está cobrando muito barato e vocês querem mandar para ele uma ficha técnica do custo para ele se dar conta que ele está tendo prejuízo, né? Aqui são os usuários dessa fórmula também, todo mundo que aviou essa fórmula em algum momento na vida da farmácia. O cadastro de embalagens, nós temos a questão da embalagem externa, né, que é o pote que agrupa uma série de outros componentes. Então, se eu pegar aqui um potinho lá, P30, por exemplo, ou qualquer outro, tá? Aí eu tenho informações lá, observações, né? A composição desse pote, ele é composto por ele mesmo, por um pote P10, né? E por uma tampa. Aqui eu poderia ter uma sílica gel, se eu quiser ter o controle de estoque, ou um batoque, ou um dosador, ou alguma coisa assim, né? Já pré-definida aqui numa embalagem com a sua composição. E a volumetria, né? Quanto de cada cápsula cabe, cada número de cápsula cabe dentro desse pote. E aí, conforme a apresentação, né, vamos supor que é uma veterinária, daí eu preciso, então, se for uma fórmula veterinária, na embalagem é para colocar mais um componente, alguma coisa, né, nesse aviamento. Aí eu defino aqui que para aquela apresentação farmacêutica eu vou adicionar na embalagem mais um componente. E o cliente final, aonde tem todo o histórico de consumo dele. Vamos pegar aqui um cliente, Luciane, não me lembro como é que é o sobrenome da dona da farmácia lá. Mas vamos ver que importante que eu queria uma que tivesse histórico aqui, Luciane. Tá? Então, dados aqui cadastrais, crediário, enfim, se ela tem, né? O histórico de consumo, as observações no cadastro dessa cliente, se ela tem algum convênio com alguma empresa que ela faz a compra. Tá? E aqui se ela tem os animaizinhos de estimação, né? Se é veterinária, que ela pode associar todo a Mel, o Bob, o Rex, enfim, para que depois eu tenha um controle de formulações para cada um desses animais aí. Voltando aqui ao histórico, aqui no histórico dela é só de citalopram, eu posso refazer a ficha também por aqui, posso mostrar a receita médica se eu armazenei a imagem da receita, né? E visualizar a ordem de manipulação. Se eu quiser visualizar essa ordem que foi produzida lá no dia 16 de março de 2017, eu posso, deseja emitir a ordem nesse momento? Sim. Impressora PDF, sim. E aqui só para mostrar para vocês, eu vou fazer aqui uma OM. Uma OM do dia 10. E aí já vou abrir ela aqui. Aqui não conseguiu abrir. Mas a OM sai naquele padrão que a gente olhou lá antes. Então aqui tem todo o histórico desse cliente e esse histórico, claro, ele é acessível aqui na hora de eu gerar um novo pedido, né? Luciane Andréa Franken.
Vamos só ver aqui, ó, que eu posso fazer... Antes eu quis mostrar a pesquisa do histórico, só que eu tinha escolhido uma Luciane que não tinha histórico. Então agora eu vou escolher uma que tem, que eu estou com o nome dela aqui do lado. Então vou gerar uma ordem de manipulação para a Luciane, Andrea, Franken. Bom, se eu tenho identificado a cliente aqui, não quero revisar dados dela, eu posso usar aqui então a tecla de histórico, F7. Ó. Aí tem todo o histórico dela aqui de consumo. Aí sim eu repito direto por aqui a formulação. Vou produzir na unidade 1. Não tem lote interno disponível, já é uma ordem sim. Alerta de vencimento. E aqui um alerta que foi colocado para o usuário aqui. Pode ser observação de cliente ou outra. Vamos ver se tem alguém querendo entrar agora aqui na reunião. Muito bem. Então, aqui nós estamos gerando uma ordem a partir de um histórico desse cliente. Então, só estou repetindo, né? Aqui ele dá um alerta, ó, que quando ela comprou da última vez estava R$ 66,70. Hoje, pelo preço atual da matéria-prima e dos reajustes, enfim, está R$ 72. Então, é só para poder... mais um aqui. É só para poder já alertar o cliente, né? Que vai ter um outro valor ou alterar o valor, né? Se eu quiser vender pelos mesmos 66... para não ter estresse com o cliente aqui, ó, eu posso vir aqui e ou dar um desconto, né, ou alterar aqui para 66. Tá? Esse alteração de preço, obviamente, que respeita uma parametrização, né? Não é o usuário que a seu bel prazer ali possa fazer alterações de preço. Se eu tiver um limite lá de 5% ou nenhum limite, né, aí vai disparar ali um pedido de senha para poder fazer a alteração desse preço. Repetir a formulação dela, não tem nenhuma observação para fazer, confirmo. Está dando aqui uma... esse aqui é controlado, né? Então eu preciso botar aqui a data, que foi a data da prescrição anterior, e essa prescrição nova agora é de 1/12. O número da receita também, se é receita que exige informação de número de receita, se não, ele gera um número sequencial, caso não seja um número obrigatório ser preenchido de acordo com o formulário do médico. E aqui aquela história do uso contínuo. Confirma. Aqui se eu quero fazer mais uma ordem, mas eu não quero. Mais uma ordem de manipulação nesse mesmo pedido aqui. Então, também usei aqui a da repetição. E também, assim, conforme, como eu disse antes, o layout de cada farmácia, eu posso, se ela tem, por exemplo, drogaria ou tem muito produto industrializado para vender, ela pode também já ir direto no frente de caixa, tá? Aqui como eu vou fazer, lá no balcão de atendimento, fazer a identificação do cliente aqui, é importante fazer a identificação porque eu posso ter acesso, aquela Luciane lá era Franken. Aqui eu posso ter acesso ao histórico de compras dela, ó, também. Às vezes ela está na dúvida sobre algum produto que ela comprou. Aí essa consulta F7 pode ser usada aqui também. Ó. Aqui ele já traz automaticamente 4 meses de compras da Luciane. Quatro meses de compra da Luciane. E se nesses 4 meses ela não tem nenhum aviamento, eu posso alterar a data para mais tempo. Não existem dados nesse período, então eu posso mudar aqui e fazer uma pesquisa por um período maior, para poder tirar uma dúvida dela em relação ao produto que ela comprou, ou até mesmo clicar nele e fazer a repetição. Aqui a pessoa pode estar me comprando um produto comercial, tá? Vamos dizer que eu tenha lá um chá na prateleira, lá, um chá antiox aqui, e nessa conversa aqui a cliente quer uma manipulação. Então, direto dessa tela aqui, sem precisar ir lá, outra tela e tudo mais, eu já chamo aqui a tela de aviamento. E consigo já daqui mesmo fazer a continuidade do atendimento e já fazer a cobrança, o recebimento dessa compra.
Já vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Essa aqui é a tela direto de atendimento no balcão ou na televenda, porque às vezes até eu estou fazendo um atendimento por telefone, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o F6. Só estou na dúvida aqui porque, como eu disse, aqui ele fica bem lento aqui com a transmissão e com a gravação, né? Aqui então eu posso já fazer um aviamento aqui, pode ser para essa mesma Luciane, como paciente ou outra, né? E faço aqui o atendimento, seja por histórico, seja por... Se eu quero por histórico de consumo dela, também já pego aqui, vejo que ela me comprou e faço a repetição. Aqui tudo dá para trabalhar com Enter, com ESC e com teclas de atalho, tá? Não preciso necessariamente usar o mouse. Os botões aqui eles têm uma letra sublinhada para permitir que eu possa usar só o teclado, né? Sem usar mouse. Como eu disse antes, aqui no chat do Meet vocês podem colocar alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Eu estou explicando aqui numa sequência, mas depois a gente também pode marcar reuniões particulares, né, com cada um aí, para fazer uma apresentação sobre as necessidades específicas de alguma farmácia. Aqui vou produzir no laboratório aqui. Não tem lote interno, gerar uma nova OM. Aqui são observações que estão configuradas para mostrar. O valor antigo e valor atual. A data da receita, como é um controlado, eu vou precisar colocar. Confirma. Gera a ordem de manipulação, já gera o comprovante para o cliente e já aparece aqui junto para mim fazer a finalização da venda. Tá? Então faço a finalização aqui. Entrega na loja ou teleentrega. Se for uma teleentrega, eu já passo aqui as informações da tele. A hora combinada com o cliente, entregar hoje ao meio-dia. Taxa teleentrega, levar troco para R$100. Aqui o endereço confirma, tem chamada de pesquisa de CEP aqui, é só colocar o CEP do cliente que já aparece. E aqui as observações para o motoboy, né? Cuidado com o cachorro. E aqui eu finalizo então o atendimento, né? E esse cliente pode já separar, imprimir o cupom ou separar a mercadoria em seguida para depois fazer a baixa. Posso fazer a baixa agora, tá? Ou depois. Vou lá, separo a mercadoria e depois de separado vou fazer a impressão do cupom para despachar. Aqui estão os meus pedidos que estão pendentes aqui. Vou colocar aqui por data. Por data do mais recente. Aqui. Então aqui eu posso fazer a baixa desse pedido e imprimir o cupom. Está aqui o chá, né, e o citalopram. Imprimo o cupom para o meu motoqueiro sair fazer o despacho. Tá aqui os dados da cliente. Quer CPF na nota ou não. Aqui eu não fiz a redução Z. Então, mas aqui seria a finalização. Imprimiu o cupom, o motoboy foi fazer a entrega. Essa entrega ela está pendente de acerto, né, porque ele levou troco e levou para a venda, né, de 60 e poucos reais ali, e também levou troco para trazer de volta. Então existe uma tela aqui de acerto com os motoboys, de entregadores.
Nessa tela, inclusive, eu posso ter várias entregas aqui. Eu posso ter várias entregas aqui, ó, e posso fazer roteiros dessas entregas, tá? Eu quero pegar essas entregas aqui agora, que eu tenho para fazer, e quero gerar uma rota de entrega. Tá? Então, aqui, alterar integrado deseja, não. E aqui uma rota, ó, eu posso fazer uma rota, que ele já traz aqui o Google Maps para fazer uma rota de entrega, tá? Para ver como é que é a melhor ordem de entregar essas entregas aí de acordo com o endereço da farmácia e o endereço dos clientes onde eu tenho que fazer a entrega. Ele já gera um mapa aqui, ele pode aqui imprimir esse mapa, né, para se orientar aqui nas várias entregas que ele tem para fazer. Muito bem. Olhamos aqui, então, a geração da ordem, a dinâmica do fechamento do caixa, da finalização da venda no caixa. Olhamos também... Só vou finalizar aqui um pedido. Para isso eu preciso fazer aqui a minha redução Z, que isso aqui ainda é um emulador de impressora antiga para poder usar aqui o sistema. E aqui eu confirmo. E aí eu vou conseguir finalizar o meu pedido aqui para mostrar para vocês. Aqui ele está tentando cancelar cupons pendentes por causa do PAF-ECF. Aqui, vamos ver se eu tiver a tributação certa aqui, ele já vai me deixar baixar. Está aqui por ordem de data, essa aqui. Baixar o pedido no caixa, tá? Para impressão do cupom e finalização da venda. Aqui. Essa aqui mesmo. Marcar ele aqui para baixar. Uma outra coisa importante aqui que a gente dá uma passada aqui é a questão das compras, né, para fazer cotações ou compras. Então aqui vocês podem usar a figura do estoque ideal, né, que é uma informação ou manual ou calculada pelo sistema para que vocês possam gerar uma sugestão de demanda. Deixa eu só ver aqui. Aqui eu posso, então, gerar novas cotações ou pesquisar cotações que eu já tenha feito. Mas se eu vou gerar uma nova cotação, eu vou pegar aqui, ó, quero comprar matéria-prima. Aí eu quero mandar essa... Aqui eu posso escolher as matérias-primas que eu quero comprar, se eu vou fazer manual, ou fazer uma seleção automática. Aí seleção automática ou por consumo médio ou por estoque ideal. Se eu pegar aqui por estoque ideal... ele vai fazer uma sugestão de acordo com os parâmetros que eu fiz lá, que eu defini de quanto de cada matéria-prima, quantos dias de estoque eu quero ter, e aqui ele faz uma sugestão do que está faltando comprar. Aqui vocês podem alterar aqui a quantidade, se tem uma quantidade quebrada aqui e quer mudar aqui para 100 gramas, né, e vai alterando aqui
para 1000 gramas, ou deleta, né? Ah, não quero comprar essa matéria-prima aqui. E no final, então, eu posso definir essas quantidades, tá? E posso imprimir, fazer uma planilha de Excel. Essa planilha de Excel pode ser enviada para os fornecedores devolverem as cotações. Posso fazer planilha, ou relatório, ou um TXT. E detalhado, resumido, enfim, e com o fornecedor pelo nome, fantasia ou razão social. Feito isso, eu mando essas cotações e depois eu pego elas de volta. Pegando elas de volta, eu posso também lançar os valores dessa cotação aqui no sistema. Ah, eu tenho uma cotação aqui da Active Farmacêutica. E aí eu quero lançar esses preços que eles me deram e depois da distribuidora B, C, D, e aí então fazer um comparativo do melhor preço, né, de quem eu vou comprar. A questão da rastreabilidade, então, tem das diversas formas, né, por ordem de manipulação, por cliente, por lote interno, por cadastro de matéria-prima e depois, posteriormente, o número do lote. A questão do SNGPC, também é importante dar uma conversada aqui. Nós temos toda a rotina da antiga P344, com seus balanços trimestrais, anuais, enfim, mensais também, né? Isso não foi retirado nada do sistema, só foi acrescentada a geração então do arquivo XML. Então, se alguém em uma cidade precisa entregar algum livro, esse livro vai estar disponível aqui, no ambiente de SNGPC. Aqui os lançamentos são automáticos ou manuais, né? Se quer deixar automatizado, dou uma entrada de nota, já entra na movimentação e faço um aviamento. Depois que eu baixo o pedido, ele já entra na... Então o envio da movimentação é por aqui, ó. Gerar arquivo XML. Quero gerar aqui de um período de 10 a 17/11. Ele já faz uma validação dos dados antes de enviar, para saber se não tem nada inconsistente, se não está faltando alguma informação. Ele já mostra aqui as inconsistências no arquivo. Tudo que movimentou, seja a manipulação, seja produto comercial, né? Se caso de tiver drogaria, tiver venda de produto industrializado. Ele faz aqui a montagem do arquivo SNGPC. Também o inventário, né, quando há uma troca de RT, por exemplo, que precisa enviar um inventário para a Anvisa, também tem a possibilidade de gerar o inventário e enviar o arquivo gerado. Ele não gerou nenhuma inconsistência, tá? E ele já vai, depois de feita ele já vai fazer uma tentativa de envio aqui, ó, quando eu botar aqui meu usuário e senha. E depois, se a Anvisa estiver fora, não tiver internet e tal, ele já vai ficar como pendente de envio e ele vai ficar tentando enviar a cada X tempo, para não ter que o farmacêutico fique preocupado de tentar mais tarde, daí esquece, daí assim ele vai tentando, né? Se o servidor está ligado 24 horas, ele vai tentar até de noite, na hora que tiver condições de fazer o envio. Se tiver inconsistência, é só dar um duplo clique na inconsistência e já ajustar ela imediatamente. Ele ajusta no cadastro e no arquivo. Aqui são as possibilidades que eu falei antes, de gerar BMPO, relação mensal de receitas, livro de registro, né? Para alguma Anvisa local, aí, alguma Visa local que às vezes exige essa obrigatoriedade. Aqui eu consigo ver, então, para editar, para lançar. Se eu faço entrada manual, eu posso vir aqui e fazer o lançamento manual, produto, fornecedor, o número da nota. Se eu deixar no automático, ele vai trazer essa informação automaticamente para o sistema e eu posso pesquisar ela aqui. Eu quero ver tudo o que aconteceu do dia 1 do 10 até o dia 10 do 10. Eu posso só consultar entrada, saída, venda, quero saber só entradas nesse período. Aqui eu tenho outros filtros também, né? Posso pesquisar por funcionário, posso pesquisar por teleentregas, enfim. Ó, aqui eu tenho então as entradas de matéria-prima do dia 1º ao dia 10. Então, se eu precisar fazer alguma edição, corrigir alguma coisa, eu posso corrigir por aqui. Pode observar que tem tanto matéria-prima quanto produto industrializado. Então, esse é o controle de
SNGPC. Eu acredito que nós estamos já aí para 1h30 já de apresentação, que o objetivo hoje não é fazer a explanação total do sistema, né? Foi assim, de última hora, eu combinei com a Marina isso aí ontem à noite, e já criei esse espaço aqui para vocês conhecerem o sistema, terem uma ideia, e o meu contato, né, a própria Marina tem, pode passar para vocês, acho que ela já passou até aqui do nosso comercial, para que vocês possam dar sequência na conversa e tratar de questões mais particulares do ambiente de cada um, né? Se eu tenho mais de uma loja, se eu tenho drogaria, se eu não tenho, se eu sou veterinário, se eu sou manipulo parenterais, nutrição, enfim, que às vezes existem dúvidas muito específicas. Se alguém quiser agora abrir aí o microfone e fazer alguma pergunta, eu fico aqui à disposição para responder. Ou digitar, né, a pergunta no chat. A Marina está digitando aqui para mim, vamos ver o que ela vai dizer. Tá, então eu vou elaborar o vídeo, eu vou gravar aqui o vídeo, vou botar o link para a Marina, aí vocês podem assistir novamente, trocar, tirar ideia, e depois fico à disposição para os contatos de vocês aí. Tá bem, pessoal? Muito obrigado aí pela presença, pelo horário roubado aí, né, que foi de última hora, e fico à disposição aí para dar continuidade na conversa. Tá bem? Um abraço aí para todo mundo aí, e um bom final de semana.